Não há mais como separar a boa comida da comida saudável. Neste laboratório de nutrição e pesquisa no Rio Grande do Sul, os futuros chefes de cozinha e nutricionistas se revezam para criar pratos mais bonitos, gostosos e saudáveis. Muitas vezes trabalham juntos. É o caso do chefe Alexandre Baggio e da nutricionista e bioquímica Renata Ramos. Ele conhece os segredos para seduzir o paladar. Sal, né? Ela, o que os nutrientes podem fazer pela nossa saúde. E o que une estes dois é ele, o nosso feijão de cada dia. Ele dá para a população uma quantidade muito boa de proteína. Os feijões, de uma maneira geral, ele tem em torno de 20% de proteína. Isso é uma grande quantidade. Infelizmente, os brasileiros estão comendo menos feijão. Mas os pesquisadores não param. Tentam descobrir novas propriedades neste grão que faz tão bem à nossa saúde. E a novidade da vez é o feijão branco quem nos traz. Aquele que a maioria de nós está acostumado a consumir apenas como salada. Maior e mais cremoso que os outros, acredite, ele emagrece. Por que o feijão branco pode ajudar a emagrecer? Porque o feijão branco tem uma proteína de reserva, não só o feijão branco, os feijões todos têm, mas o feijão branco é o mais utilizado para isso, para esse fim. Tem uma proteína chamada faseolamina e essa proteína é inibidora do processo de digestão do carboidrato. Então ela retarda, ela inibe essa absorção de açúcares no sangue. Mas isso só acontece no nosso organismo se ele for ingerido na forma de farinha, uma espécie de extrato de feijão branco. E é bem fácil de fazer em casa. Depois de ser lavado normalmente, é preciso secar bem o feijão. No sol ou assim, sobre o papel toalha. Nunca no forno, porque segundo a pesquisadora, o feijão só tem efeito emagrecedor se não for cozido. Mas atenção, como pode ser tóxico, o feijão só deve ser consumido cru em quantidades mínimas. Aí é só triturar no liquidificador e peneirar. Se quiser a farinha bem fininha, pode passar também no processador. É bom fazer em pequenas quantidades para que o extrato não fique velho e deixe de fazer o efeito desejado. O efeito da farinha de feijão funciona mais ou menos assim. Quando consumimos um prato cheio de macarrão, 200 gramas, é como se tivéssemos comido uma porção menor, como essa, 160 gramas. Mas para isso acontecer, é preciso meia hora antes das refeições colocar uma colher pequena rasa da farinha de feijão diluída em água. É essa mistura que vai garantir que parte do carboidrato dessa refeição, cerca de 20%, não seja absorvida pelo nosso organismo. Então, é como se eu tivesse comido uma porção bem menor. O estudo mais recente que comprova que a farinha de feijão ajuda a emagrecer foi feito pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. 50 adultos obesos fizeram uma dieta saudável, mas apenas metade recebeu farinha de feijão antes das refeições. A outra parte, sem saber, recebeu farinha sem efeito. Depois de 8 semanas, quem ingeriu o extrato de feijão branco estava em média 1,7 kg mais magro e com um nível de triglicerídeos 3 vezes menor do que os que receberam só o placebo. Mas outros estudos registram perdas de peso de até 4% em apenas 30 dias. O bom é que, além de emagrecer, o extrato de feijão branco também ajuda a prevenir o diabetes. Bom, a receita é uma colher pequenininha como essa aqui, rasinha, Sim. num copo d'água, 2 vezes por dia, porque são 2 refeições principais. Sim. Não adianta consumir mais, que não vai emagrecer mais. Não adianta consumir mais. O que você tem que comer, então, de 1 grama por dia. Então, você pode pesar 1 grama e comer isso durante esse dia. É 1 grama. Se a pessoa tá? consumir mais? Se a pessoa consumir mais, ela pode ter diarreia, efeito colateral, ela pode ter problemas intestinais, pode ter náuseas. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de ingerir esse extrato de feijão cru. Quer dizer, consumindo mais que 1 grama por dia, os efeitos são negativos sempre. Consumindo mais de 1 grama por dia, os efeitos são negativos. Aqui no laboratório da Universidade do Vale dos Sinos, a ordem é não desperdiçar. Sabe aquele farelo que sobra na peneira quando se prepara a farinha de feijão? Pois ele também é utilizado. O chefe Alexandre criou misturas saborosas. Quando faz pão, coloca água, fermento, sal e açúcar. E a novidade,
substitui 1/3 da farinha de trigo pela farinha de feijão. É um pão, então, aprovado pelos dois. Sim, é um pão que ele realmente tem uma quantidade maior de proteínas e de fibras quando você coloca essa farinha de feijão. Vamos pro forno? Vamos ao forno. Vamos embora. Acrescido a isso o sabor e a textura que ele vai ganhar também. Você acha que ficou melhor? Mais saboroso? Ele ficou mais saboroso. E mais saudável. E mais saudável. Com Vou certeza. querer experimentar. Ele fica muito saboroso mesmo. E o chefe de cozinha mostra ainda uma versão da nossa conhecida salada de feijão branco. Como vocês vão ver, também ajuda a não engordar. E só porque se come frio. Prontinha a salada, então. Pronta a salada, pode ser degustada. O que foi colocado nessa salada de feijões brancos? Tá. A base foi o feijão branco cozido, depois entrou um vinagrete, cebola, tomate, pimentão verde, salsão, e o molho seria uma vinagrete de limão com azeite de oliva, sal e pimenta do reino. Ficou ótima. Muito bom. O que é interessante, Rosana, a gente colocar que quando a gente come feijão branco frio, ele muda um pouco a sua composição e aí então ele engorda menos. Quer dizer, comendo assim, a minha chance de engordar é menor do que se eu comer uma feijoada ou outra coisa, feijão frio. Se eu comer dessa maneira mais frio, eu vou engordar menos do que comer ele sob forma de uma feijoada.